Estamos em pleno mês da Bíblia e nesse final de semana estou trazendo a reflexão, a primeira leitura do livro da sabedoria. Talvez o texto responda melhor ao mundo que nós vivemos ultimamente e responda também mais à nossa realidade. São as duas lógicas do mundo e as duas lógicas que conduzem nossa vida. A questão do ímpio e a questão do justo. São dois temas biblicamente bem postados nas Escrituras. E são estes temas que conduzem nossa vida. Não há um terceiro caminho, uma terceira via. Ou somos ímpios, ou somos justos. Não há outra condição. Na vida do cristão, a gente tem que fazer a opção. Eu faço a opção para ser ímpio, e muitos, infelizmente, vivem assim, talvez sem até o saber, ou faço a opção para ser justo, e que é tão difícil e tão raro encontrar. Por isso que o ímpio acaba dominando sobre o justo, e a justiça não floresce, porque o ímpio tem muito mais poder do que os justos. Um rastreamento da nossa vida, do nosso comportamento ético, vai determinando por qual caminho nós andamos. Não há uma terceira via ou um mais ou menos. Sou mais ou menos ímpio, sou mais ou menos justos. Infelizmente, nós vemos com muitos rótulos. Tiramos o rótulo, mas deixamos o conteúdo igual. Só muda o rótulo, só muda a embalagem. Por isso que nós vivemos um tempo de discernimento. O ímpio, segundo os textos bíblicos, que são centenas, milhares de textos na Bíblia, informa que o ímpio é aquele que usufrui do presente, é aquele que é centrado em si mesmo e que faz da sua vida o seu único comportamento, como se ele fosse o mais sério. Diz que na primeira leitura que ouvimos, do capítulo 2 do livro da sabedoria, a sabedoria escrita, o livro da sabedoria escrita aí por volta do 1º século antes de Jesus, é um dos únicos textos que nós temos em grego, e não foi uma tradução do hebraico. Por isso que no mundo protestante não se aceita o livro da sabedoria como canônico, é chamado deuterocanônico. Em todo caso, isso é outra história. O livro da sabedoria foi escrito certamente em Alexandria, no Egito, no início do 1º século antes de Cristo. O livro da sabedoria é uma exortação aos príncipes sobre a justiça que vem de Deus. E o príncipe precisa ter sabedoria para governar. É uma espécie assim do mundo moderno de Maquiavel, quando escreve aos príncipes a sua doutrina, orientando-os como se comportar.
O livro da sabedoria, nos seus primeiros capítulos, até o sexto, convida as pessoas, os leitores, a buscar a sabedoria. Porque se nós não buscarmos a sabedoria, o mal domina. E o mal só domina, o mal só cresce, porque a sabedoria ficou encoberta, ficou sufocada. Porque é por isso que o ímpio acaba dominando a vida das pessoas e da sociedade. O ímpio é aquele que persegue o justo. O ímpio, ele sufoca a justiça e não deixa com que a justiça apareça, cresça, se manifeste. O texto da sabedoria descreve como o ímpio pensa, porque o ímpio também ele se questiona o que vai ser o seu final de vida, porque este é o grande questionamento nosso. Por isso que entre ímpio e justo, a Bíblia nos chama a atenção sobre o justo, porque o justo está mais ligado sobre as coisas que vão acontecer mais tarde. E no capítulo 2, aí verso 12, escreve-se assim: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. O único que pode incomodar a sociedade hoje deveria ser o justo. Mas como o justo fica tão sufocado, ele acaba não incomodando mais. Por isso que a leitura do Salmo, do primeiro Salmo, ela é significativa. No Salmo 1, Davi escreve sobre os dois caminhos. Os dois caminhos quais são? É o caminho da justiça e o caminho da impiedade. E não existe outro caminho, somente esses dois. É o salmista orientando a comunidade, ele vai escrever assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombateiros. A vida do ímpio é a vida da delícia, de delícias. E às vezes a tentação do justo é sentir inveja dos ímpios. Os ímpios crescem, os ímpios prosperam, os ímpios estão aí. O salmista lembra, pelo contrário, o seu prazer está na lei de Javé, a medida sua, e medita sobre ela dia e noite. É a função do justo, é meditar sobre a lei. A função do ímpio não é de meditar sobre a lei, pelo contrário, é fugir da lei, é extorquir a tudo aquilo que se diz sobre a lei. O salmista lembra que diz que o justo é como a árvore plantada junto à água corrente. O justo se aproxima de Deus, o ímpio se afasta de Deus. São os dois caminhos antagônicos que não se cruzam. Não há como conviver em piedade e injustiça. Não tem como. Por isso que o salmista lembra que o justo é como a árvore plantada junto à corrente d'água, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz é bem sucedido. Não é assim a vida dos ímpios.
Não é assim, pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. O injusto, irmão, o ímpio, tem uma vida de palha. É o que nós estamos contemplando no Brasil. Tanta extorsão, tanto roubo. Mas a vida deles é de palha. Eles não prosperam. Eles vivem com dor de cabeça o dia inteiro. Porque não é a riqueza que faz a vida do justo. O justo confia antes de tudo no poder de Deus. O justo não, o ímpio, ele não olha pelo povo, para o povo. Esses dias tivemos a visita da senhora presidente da República. Imprudente, coisa rara. Prudente é tão bom que até recebe visita do presidente da República. Segundo presidente que visita o presidente prudente. A senhora Dilma teve oportunidade ímpar de beijar a mão dos trabalhadores prudentinos e não fez. O ímpio, ele vive com medo a vida toda. O ímpio não dá a mão para ninguém. E a presidente da República perdeu a oportunidade de abraçar aqueles homens e mulheres, famílias, que receberam uma casa que é menor que o banheiro dela. Talvez envergonhada, não tomou a mão de ninguém, os prudentinos, a não ser dos puxa-saco, que até bateram-lhe palmas. E a gente não gosta de ouvir isso, porque o ímpio se torna veementemente contrário a tudo aquilo que desassossega o seu mundo. É isto que o livro da sabedoria nos está indicando. O ímpio, ele se aglutina, ele se aglomera aos demais da sua turma, e como sabedoria diz, vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com a sua palavra, virá alguém em seu socorro. O justo é Jesus Cristo, que morre cruelmente na cruz, e que ninguém veio em seu socorro, nem os outros que se consideravam justos também, porque o único exemplar de justo é Jesus Cristo. E nós somos o quê? Os seguidores de Jesus Cristo. E que olhando a justiça do justo Jesus, nós devemos nos comportar como o justo Jesus. O ímpio, irmãos, ele não está fora da igreja, não. Ele também está dentro da igreja. Ele está dentro da sociedade, ele está dentro da política. O ímpio é o joio no meio do trigo. E ele está vivo e presente dentro da nossa igreja, das comunidades, que deixam de ser testemunhas de justiça para dar as mãos aos ímpios que dominam nossas comunidades. O ímpio é aquele que é desumano, que é iníquo e que não deixa a palavra de Deus florescer no meio do povo. O ímpio é aquele que se cala diante das injustiças que nós vemos acontecer, porque é muito mais fácil eu me calar
porque eu sei que, como diz o texto bíblico, que o sofrimento só vem aos justos e não aos ímpios. Por isso que nós, da nossa pequenez, da nossa bondade, ficamos contemplando o crescimento dos ímpios. E se diz que o Brasil é um povo bom, mas não é justo. E bom não é a denominação do justo, porque o mesmo Jesus disse que bom somente Deus, e nós devemos ser justos e não bom. E tem tanta gente boa na igreja que não serve para viver o Evangelho. Infelizmente, talvez até você que está aqui hoje esteja com a pulga atrás da orelha e nem concordando com a própria palavra de Deus, porque isto, irmão, nos incomoda profundamente. Quem nos incomoda não são os ímpios, são os justos. E o dia que a justiça divina tocar nossa vida, nossa alma, nosso agir, o mundo será diferente. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos conviver entre justiça e impiedade a vida toda. Finalmente, como que está a minha justiça? Como que eu estou vivendo o meu mundo de justo? Como que estão as minhas regalias nas minhas impiedades? A minha vida caminha mais para a impiedade ou para a justiça? Eu estou mais do lado dos ímpios ou estou mais do lado dos justos? Enfim, esse é o nosso desafio. E o texto de sabedoria diz: vamos pô-lo à prova e armemos ciladas, não contra o ímpio, mas contra o justo. As ciladas só recaem sobre os justos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,